Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Naturalmente, nós contemplamos as nossas vidas do ponto em que nós estamos, mas viveríamos mais felizes se nós pudéssemos pensar mais no nosso futuro. O apóstolo São Paulo reconhecia as dificuldades, ele se refere aos tempos de sofrimento como sofrimentos do tempo presente, mas ele aqui pensa em termos de comparação, dizendo que não se podem comparar tais sofrimentos com a glória a ser revelada em nós. Eu creio que nós viveríamos mais felizes se realmente pensássemos em tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Assim aconteceu com todos os filhos de Deus no passado. O escritor aos Hebreus, falando sobre os heróis da fé, incluindo entre eles os patriarcas, que depois de longas peregrinações, habitando em tendas, eles tinham essa consciência de que eram passageiros, que eram peregrinos, que eram transitórios. Diz que todos esses morreram na fé, permaneceram firmes na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as de longe, eles anteviam essas promessas, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar preocupados, manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O ímpio, ele contempla tão somente o presente. E ele quer extrair dessa vida, de uma maneira voraz, tudo quanto possa obter. Então, ele não tem essas aspirações que os verdadeiros cristãos possuem, e com certeza haverão de ser realizadas. Diz que aqueles que não viram a concretude dessas promessas, eles as saudaram de longe, e confessando que eram peregrinos, estrangeiros, e aguardavam então uma nova pátria, uma pátria celestial. Não a pátria da que saíram, porque teriam a oportunidade de voltar, mas uma pátria celestial. Também, quando nós olhamos não só os heróis da fé, mas estudando a vida dos profetas, daqueles homens de Deus, que tinham a incumbência de trazerem mensagens nem sempre agradáveis, mensagens candentes, pesadas, eles, ao final, tiveram também um tempo de descanso, de refrigério. Gostaria de ressaltar dentre eles Daniel, cujo nome quer dizer amado de Deus, que foi levado ainda jovem para um país estrangeiro e inclusive lançado na cova dos leões. Todos nós conhecemos a sua história, mas ele ouviu a seguinte palavra: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança, para receber a tua herança. Então, tanto os peregrinos quanto os profetas, os heróis da fé, todos eles tiveram nos seus dias futuros, ao final de suas vidas, um momento de glória. E como nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos o próprio apóstolo Pedro, cuja tradição diz que foi crucificado de cabeça para baixo. Todos conhecemos aquela lenda Covades, quando ele tem, segundo a lenda, um encontro com Cristo, que pergunta: onde vais, Pedro?
Ele pergunta a Jesus, onde vais? Ele diz, estou indo para morrer por ti novamente. Então, segundo a tradição, teria morrido de cabeça para, crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, aqui o texto que nós lemos também, teve o seu martírio, e outros servos escolhidos de Deus beberam o cálice da aflição de Cristo, mas todos eles indistintamente viveram um momento de glorificação. Foram para um lugar onde não existe mais naufrágios, onde não existem falsos irmãos, onde não existem prisões, contendas, onde não existem homens perversos. E esse padrão, ele é próprio da vida de Cristo. Nós sabemos que Cristo, ele tem dois estados, o estado de humilhação e o estado de exaltação. O estado de humilhação e o estado de glorificação. E também, na primeira parte da vida de Cristo, foi um tempo de sofrimento. Quando ele conversava com os discípulos lá no caminho de Emaús, ele mesmo diz aos discípulos, não era necessário que Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? Que Cristo padecesse aquelas coisas para depois entrasse na sua glória. Então, no ministério de Cristo, nós temos um tempo em que ele é o servo sofredor. Ele é o cordeiro que foi imolado. E temos o tempo que ele é, na verdade, exaltado acima de todo nome, a sua glorificação. E o povo de Deus também tem, paralelamente, esse estado. Nós temos um estado de sofrimento, de humilhação e um estado de glorificação. E a nossa dificuldade é que nós não nos damos conta, nós só pensamos nesses tempos de sofrimento, como o apóstolo Paulo diz, que esse tempo de sofrimento não pode ser comparado, mas na realidade nós enfrentamos tempos de sofrimento e a isso que o apóstolo Paulo se refere. Então, quando nós pensamos que haverá um futuro glorioso, a glória que há de ser revelada em nós, nós podemos acalentar essas promessas no nosso coração e vivermos uma vida mais confiada na esperança, na alegria espiritual e enfrentarmos os sofrimentos que são próprios da nossa natureza humana e que são próprios da vida e principalmente desse mundo decaído, Na verdade, eu reconheço que muitas pessoas enfrentam uma depressão devido à doença, mas se nós não estamos doentes, nós deveríamos pensar nessa alegria espiritual e essa alegria que é, na verdade, o fruto do Espírito, E lembrarmos do texto que diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem no amanhecer, ela vem no amanhã. Às vezes nós vamos dormir depois, cansados, depois de um dia de batalhas, de lutas, de apreensões, e descansamos, com novas oportunidades, com novos horizontes e novas perspectivas. Então a Bíblia nos ensina isso, que há um tempo de sofrimento e há um tempo de glória, um tempo que vai ser revelado em nós, E o apóstolo Paulo também escrevendo aos Coríntios, nesse mesmo sentido, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Olha que ele está falando aqui novamente sobre comparação, que os sofrimentos do tempo presente não se pode comparar, e diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória acima de toda comparação. O apóstolo Paulo, ele sabe estabelecer isso. E é por isso que ele disse, eu aprendi a viver alegre, contente em toda e qualquer situação. Sabia estar humilhado, sabia também estar exaltado, e diz, de tudo eu já tenho experiência, era um homem profundamente experimentado. Mas a sua alegria, ela decorre da comunhão com Deus.
E é por isso que ele diz: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo. Ele repete: alegrai-vos no Senhor. Na verdade, quando nós vemos a respeito do nosso futuro, há algumas coisas que nos surpreendem. E por isso é importante que nós tenhamos um conhecimento das Escrituras. Eu não sei de que maneira, mas a Bíblia diz que nós devemos julgar anjos. Os cristãos não deveriam estar levando o seu próximo, aqueles que congregavam com eles, perante os tribunais deste mundo, porque na verdade eu vou dizer assim: vocês vão julgar anjos. Também diz que nós veremos a Deus, né? Os justos verão a Deus. Nós teremos uma visão de Deus em Cristo. Uma visão que aqueles que morreram no passado, antes da vinda de Cristo, não tinham. Porque Cristo era Espírito, então ele se encarna e ele agora morre, ele ressuscita, e ele continua sendo Deus e continua sendo homem, de tal sorte que os crentes que morrem desde agora, eles têm aquilo que se chama visão beatífica, eles têm a visão do próprio Cristo. Também Apocalipse diz que nós seguiremos a Cristo vestidos de brancos. É uma linguagem simbólica, mas que está designando a glória dos filhos de Deus, e são todas coisas de uma perspectiva, é para o nosso futuro. Naturalmente as pessoas querem respostas imediatas para o meu problema, e é claro que nós somos instados a orar pelas nossas dificuldades. Está alguém enfermo, faça oração, está alguém sofrendo, mas na verdade nós temos que pregar também esses dois estágios, que os tempos de sofrimento não podem de maneira nenhuma ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Ainda que nós sofrêssemos muito nesse mundo, na verdade existe um peso de glória para os filhos de Deus. Eu diria que há boas razões para que Deus, na vida dos eleitos, permita o sofrimento. Por quê? Porque quando nós estamos cansados, é que nós experimentamos realmente o verdadeiro descanso. Depois de um dia de trabalho intenso, nós recebemos o descanso. Assim também, aqueles que estão em Cristo recebem o descanso. Não só o descanso espiritual, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Mas também nos dá o conforto. Depois de um problema, de uma luta, nós sentimos um conforto, e os santos diz que repousarão em paz. Entra na paz e descansa no teu leito os que andam na retidão. Deus tem prometido todas estas coisas. Às vezes nós temos essa experiência, até pastor mais constante, de participar de ofícios de consolação, e a figura que nos vem à mente é a pessoa voltando para casa depois de um tempo de lutas, quem sabe de enfermidades, de problemas. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu sempre observo, às vezes na hora do rush, quando à tarde, principalmente São Carlos agora já está dessa forma, aqueles carros, as pessoas que trabalharam, principalmente nesse tempo de calor, estão voltando, todo aquele movimento, todas as pessoas querendo voltar para casa. E o crente, o dia que ele parte também para estar com o Senhor, é um dia que ele está voltando para a sua casa, e Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. É claro que Deus tem nos dado conforto, tem nos dado descanso nesta vida, mas é uma palavra para aqueles que também sentem a ausência dos seus entes queridos. Então, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não descarta a possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte. É interessante que o ímpio, que quer tirar todo desse mundo, às vezes ele pode até estar na igreja, mas ele não permanece na congregação do justo. Ele não é como aquela árvore que tem raízes, plantada à ribeira de água. Ele é como uma palha. Ele fica um tempo e ele dispersa, porque quando chega o vale da sombra, ele não sente a presença de Deus. Ele não diz assim:
porque tu estás comigo. Deus está conosco a todo tempo. E há uma glória para aqueles que sofrem, há uma comparação, há um peso de glória. E por isso, nós encontramos no livro de Jeremias o seguinte: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro. O que é voz de choro? Aquela voz embargada, é que a pessoa vai falar e quase não tem condições, né? Reprime, segura essa voz de choro. E as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. É claro que na aplicação eles estavam sofrendo porque foram dispersos, mas na verdade havia uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, para nós também que aguardamos não uma nova terra, mas a nova Canaã. E diz, há recompensa para as tuas obras. Então, o familiar que está sofrendo, qualquer pessoa, se ele realmente é crente, esse sofrimento dele é um sofrimento abençoado. E que existe uma recompensa, e que ele deve olhar mais à frente, para os dias futuros. O grande problema é que nós olhamos muito para o passado. Ah, naquele tempo, né, como era, ou bom ou era ruim, né? Mas nós temos que ter como cristãos essa perspectiva, saber de olhar para frente, porque existe uma recompensa para aqueles que são de Deus. Então diz, reprime a tua voz de choro, as lágrimas dos teus olhos. Há recompensa sim. Nós percebemos o caso que devemos destacar do livro de Jó, né? Jó ainda não conhecia e não sabia, depois de tanto sofrimento, o que Deus havia reservado para ele. É claro que nessa vida ele teve essa oportunidade. Diz que mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, não estava orando por si mesmo, mas orando pelos seus amigos, amigos incapazes de compreender a sua dor, embora fossem amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo o que possuía. Os seus irmãos, as suas irmãs, todos quantos antes o conheceram, comeram com ele em sua casa, se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o seu último estado de Jó, mais do que o primeiro. E daí fala dos bens materiais que teve, inclusive 3 filhas, que não achavam pessoas tão bonitas quanto aquelas filhas. Jemima, Késia e Queren, Queren e Apuque. Mas, na verdade, a maior bênção na vida de Jó não foram as bênçãos materiais, até creio que um filho não substitui outro filho, mas trouxe alegria na sua vida, mas o fato de ele poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, e vê-lo-ei com os meus próprios olhos e não com outro. Não pode haver uma bênção maior do que essa certeza, de vivermos os nossos dias presentes com essa convicção de que nós veremos, na verdade, o nosso Salvador. Ele disse, vê-lo-ei com os meus próprios olhos. Na verdade, Jó é um exemplo. Quando passou por sofrimento, ele permaneceu fiel. É isso que eu tenho estranhado muito. As pessoas correm muito para igrejas que eu não falo que a pessoa não vai ter sofrimento. E mesmo no nosso meio, quando começa o sofrimento, as pessoas começam a desfalecer. Na verdade, Jó disse para sua mulher, nós recebemos da mão de Deus o bem da mão de Deus, e não receberemos o mal. Né? Então, o crescimento espiritual está intimamente ligado às dificuldades das nossas vidas. É como uma pedra que está sendo amolada, que está sendo afiada. José, do Egito, que foi preso aos grilhões, e no entanto Deus levantou aquela pessoa para salvar vidas daqueles dias. Então, inicialmente, existe um desapontamento, é isso que Paulo está dizendo, o sofrimento do tempo presente. Eu creio que é uma
É uma falsidade nós irmos ao púlpito e dizer, olha, você não vai sofrer. Nós não gostaríamos de sofrer, nós devemos lutar contra o sofrimento, nós devemos evitar o sofrimento, mas quando ele nos alcança, nós temos que perceber que Deus pode usar o sofrimento para o nosso crescimento e para que nós deixemos de nos apegar tanto a esse mundo. Nós nunca vivemos um tempo de cristãos tão mundanos quanto nós estamos vivendo. A falta de respeito para com o dia do Senhor, não para com o dia, para com o Senhor do dia. E a maneira como se leva a vida cristã nos dias de hoje. Então, é preciso que entendamos que Deus permite às vezes para nós aprendermos a nos aproximar dele e a orarmos. Há um registro que eu gosto de citar também, é o caso de Ana. Hoje muitos optam por não terem filhos, né? Mas Ana desejava ter um filho. Mesmo na sua cultura, né? Porque os filhos representavam força, riqueza, o trabalho na vida agrícola. Mas não bastasse isso, ainda ela era zombada por Penina, alguém que a provocava e trazia muito sofrimento, né? Há pessoas que têm mais dificuldade em aceitar provocações. E ela sofria tanto que ela entrou no templo, foi tida como bêbada pelo sacerdote Eli. E ela ora, e o sacerdote fala com ela e promete que ela vai receber aquela bênção. E quando ela sai, o versículo diz assim, o seu semblante já não era triste. O seu semblante já não era triste. Mas a história de Ana é muito conhecida. O que é importante é o que ela diz. Lá no livro de 1 Samuel 2, 6 a 8, diz assim, o Senhor é que tira a vida e dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Queria não deixar passar também que Ana está pedindo algo para a glória de Deus, não só para o seu bem, mas para a glória de Deus. Ela abriu mão, né, daquele menino que veio se tornar um grande servo de Deus, Samuel. Ela pediu a Deus e ela ofereceu essa criança a Deus. Mas aqui ela reconhece a soberania de Deus, que Deus é capaz de todas as coisas. Então, ouvi dizer que as águias colocam espinho nos seus ninhos para que os filhotes aprendam a voar. É claro que lá do despenhadeiro, ela vai, quando o filhote vai se despedaçar contra a pedra, ela segura, né? ela acolhe. Mas na verdade ela promove a saída, o desenvolvimento. E muitas vezes nós não percebemos, o sofrimento pode ser a mão de Deus para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. Já pregamos aqui o que Paulo diz que foi dado a ele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, mas ao mesmo tempo permitido por Deus, para que ele não se ensoberbecesse. Então muitas pessoas têm perguntado, olha, por que será que eu tenho sofrido tanto? Às vezes, porque é próprio de crentes e não crentes. Lá em Brumadinho, a cidade lá onde houve essa catástrofe, né? Uma casa lá havia, sobre um móvel, uma Bíblia aberta, uma casa que foi praticamente destroçada. Com certeza, pessoas fiéis, piedosas. Então o crente não deve questionar a Deus nesse sentido. Ele deve orar para que Deus o livre. Mas às vezes se o livra, ele vai gastar o seu tempo, ele diz, pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal. Saúde para distanciar-se mais ainda de Deus, dinheiro para gastar de maneira inadequada, não vive para a glória de Deus, e o ímpio, exatamente, ele quer tirar tudo desse mundo, e ele quer tirar agora porque ele não pensa no futuro, nas recompensas e no que Deus tem para ele. Paulo diz também, se a nossa vida se limita apenas, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Meus irmãos, quando a falsa tranquilidade atrapalha a vida das pessoas, eu estou bem, né? E na verdade o sofrimento nos ensina a orar. Quando nós não passamos por sofrimento, nós não aprendemos a orar. Nós vimos o salmista, ele diz, das profundezas clamo a ti.
Quando as coisas estão todas bem, infelizmente, era bom que nós orássemos o Senhor, fôssemos constantes a todo tempo. Mas a gente ora como um papagaio, né? O som sai só da garganta, não sai da alma, não sai da profundidade do nosso ser, né? Então, esse foi o método da pregação dos apóstolos, pregação bíblica, que você não vai ouvir em todo lugar, que é a pregação falando, lembrar os ouvintes que eles não deviam pensar na vida só no ponto em que eles estavam, mas numa glória que não tem medida de comparação, que excede a tudo isso. Então Paulo, confortando aos Tessalonicenses, disse: é justo para com Deus que ele dê paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu manifestar o Senhor Jesus com os anjos em poder. Então, Deus vai dar paga aos ímpios, mas vai dar alívio àqueles que são seus, também quando da sua manifestação. O caminho errado é fixar nas coisas desse mundo, como nós sentimos e sofremos. Agora, o homem ímpio está concentrado, como dissemos, somente na primeira parte da sua vida, somente no seu presente. Agora, e essa é uma péssima barganha. O homem piedoso, diz o texto, que a sua esperança não se limita a esta vida. Os sofrimentos e as labutas do crente não serão em vão. Se com ele sofremos, também com ele reinaremos. E no Salmo 90, quando ele fala sobre os dias, a transitoriedade do homem e a eternidade de Deus, e ele fala inclusive sobre os limites da vida humana, falando que quando se passa, claro que cada um tem uma constituição, mas em regra geral, muitos casos é canseiro e enfado, mas ele fala ao final: alegra-nos por tantos dias quanto nos afligiste, por quantos anos sofremos a adversidade. Então o salmista pedia a Deus, vendo realmente como a vida é breve, o sofrimento, ele pedia essa alegria que vem de Deus. E eu creio que o fato de nós vivermos muitas vezes mais entristecidos é porque às vezes nós queremos viver como incrédulo, achando que tudo é agora, nesse momento, da forma que nós queremos, extraindo todo desse mundo, como se fôssemos viver para sempre nesse mundo. Vão ficar aqui todas as coisas, o que nós chamamos de bens, aquelas coisas em que se coloca o coração, tudo isso vai passar. Eu sempre digo que um dia a pessoa vai olhar pela última vez esse mundo maravilhoso. E muitos vão dizer: nós somos tolos. E o crente, mesmo que sofra, o ideal é que não sofra, mas impossível, mesmo que sofra, a Bíblia diz que há uma recompensa. E diz o seguinte: não se pode comparar. Não há comparação. Porque presente sofrimento, os sofrimentos do presente tempo não se pode comparar com a glória em nós, que há de ser revelada em nós. E meus irmãos, então, tendo em vista essa alegria, Deus tem nos dado muitas coisas já nessa vida. Quantas bênçãos Deus nos tem concedido, mas tem também permitido momentos difíceis. Mas ainda é a suposição que o salmista diz: que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, e aquelas coisas que Deus tem preparado para os seus vale a pena. Nós não seguimos a Deus, como o poeta diz: ainda que não houvesse inferno, ainda que não houvesse céu, eu te amar, e não houvesse inferno, eu temeria. Então nós amamos a Deus por aquilo que Ele é, pela sua bondade, mas está claro nas Escrituras que Deus preparou muitas coisas para aqueles que na verdade o amam. E seja qual for o seu sofrimento, familiar, financeiro, há um peso de glória. E por isso, permaneça firme, mantenha essa esperança para que os seus dias futuros, alimentando o presente, pensando nesses dias futuros. Que Deus os abençoe.